nós vamos então agora para a conclusão, tá, galera? Tá tranquilo? Introdução e desenvolvimento? Vocês sentiram, assim, mais segurança na hora de fazer a redação, já com as aulas? Galera, cadê vocês? Dormindo ainda. Bom dia, bora. Vamos, tranquilo, sim. Aquelas respostas, tipo assim, o que será que ela pergunta? Eu vou só falar, tranquilo, ok, sim, tudo bem. Mas então tá, qualquer coisa que vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir falando com a gente. Agora nós vamos para a conclusão. A conclusão, ela é, no Enem, cobrada na competência 5. Na competência 5. Entendeu? E aí, cada elemento desse, tá vendo? Ó, no Enem, a conclusão sempre será uma proposta de intervenção. Sempre será uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela tem que estar ligada diretamente aos problemas do desenvolvimento. Por quê? Se ela não estiver diretamente ligada aos problemas do desenvolvimento, ela pode influenciar a sua nota na competência 3. Como assim, Mar? Competência 3 não é argumentação? É, mas você pode perder ponto na competência 3 se a sua conclusão, mesmo que ela tenha todos os elementos, ela não seja diretamente ligada aos problemas do desenvolvimento. Então, vamos supor que você faça um texto falando, né, aquele tema lá da semana passada, né, todo mundo achou difícil, as medidas de biossegurança. Aí você fala no seu texto que as medidas de biossegurança, embora elas existam, elas não são democráticas, porque elas não são aplicadas a todos, elas não são acessíveis a todos da mesma maneira. Aí você fala que principalmente as regiões periféricas, as comunidades em situação de vulnerabilidade, elas não recebem, né, elas não têm acesso a essas práticas de biossegurança. Essa foi sua argumentação, ótima. Aí chega aqui na conclusão, você fala, por isso o governo deve criar práticas de biossegurança. Tá, mas você não falou que não precisa, que não tinha. Você falou que a que tinha não era democrática. Então, você precisa colocar que o governo precisa criar maneiras de democratizar as práticas de biossegurança já adotadas. Porque, repito, Deus, vamos supor que você fez o seu desenvolvimento falando que as práticas de biossegurança, elas já existem, que realmente elas já são, inclusive, pré-estabelecidas pela OMS, né? Estão colocadas, por exemplo, em áreas mais abastadas, sei lá, nas cidades grandes, isso é mais comum, mas tem uma parte da população que ela está, né, à margem disso. Né, e é aquela discussão que tem até hoje, né, com essa questão dessas novas medidas para endurecer esse período de isolamento social, que é o fato de que, enquanto algumas populações podem adotar o home office, outras precisam pegar o busão lotado. Então, aí você vai mencionar que essas recomendações existem, mas que é impossível para algumas populações adotarem essas práticas, né? Mas aí tem que lembrar disso. Você falou que já existe, né? O mais importante aqui é isso. No desenvolvimento, você falou que existe, mas que não é adotado por todos. Então, se você chega na conclusão e fala que só o governo precisa criar práticas de biossegurança, aí você não foi diretamente no problema, porque o problema foi que você disse que ela não é acessível a todos, que algumas populações não têm como seguir essas práticas. Aí o que você tem que colocar é que o governo precisa criar maneiras para democratizar as práticas de biossegurança já pré-estabelecidas. Aí você vai falar, ponto. Isso deve ser feito por meio de parará. Você tira 200 na 5 e muito provavelmente 160 na 3, viu, Mar? Exatamente. 160 na 3.
não vale a pena você sacrificar uma competência por outra. A gente tem que pensar no texto como um conjunto. Esse é um problema que a gente vê muito e a gente orienta muito, por exemplo, nas monitorias, porque às vezes a gente coloca na correção e o aluno continua repetindo o mesmo erro. Aí, quando a gente, né, chama, vamos na monitoria e tudo, a gente explica isso melhor. Porque a questão é toda essa. Você está sacrificando uma competência para tirar uma nota maior em outra. Então, não vai compensar. Porque, no final das contas, a somatória total, ela Vai pode ser ser. mais baixa. E Marina fala uma coisa que é muito interessante. A competência 5 é a única isolada do resto da correção. Ela está isolada. A única situação ali que ajuda é o uso de operadores, né, de recursos coesivos para explicar os seus elementos. Mas ela está isolada. Você pode tirar uma nota muito ruim no Texto inteiro, no texto inteiro, tirar 120 tirar 200 na 5. e chegar na 5 e tirar 200. É Então, muito comum isso acontecer, gente. É muito engraçado. Tipo assim, tem aluno que tira 120, 120, 120, 120, aí você fala, não, vai tirar 600. Aí chega lá na 5, 200. Ou então, tipo, já vi até aluno tirando 80 na 1, 40 na 2, né? Porque não tangenciou, mas, por exemplo, usou muito texto de apoio. Aí 120 na 3, 120 na 4 e 200 na 5. É engraçado. Assim, é engraçado, porém é legal, né? Porque é uma competência que dá para você garantir os 200. 200, é. Mas isso aí já mostra também que esse aluno que tirou 80 na 1, ele simplesmente decorou uma proposta para chegar lá na hora e fazer. Então, ela está completamente decorada. É isso que acontece aí nos sites e tudo, que o povo divulga redação pronta. Então, é porque decorou mesmo. Não tem outra... Você bate o olho, você conhece Até porque a proposta, às vezes, é muito mais bem elaborada que o texto todo. Exatamente, é isso que eu ia falar. Pela leitura do texto todo, você vê aquela linguagem só da conclusão, não é a linguagem da pessoa que escreveu o texto. Então, é porque decorou. O uso de determinadas palavras, né? Até o tipo de erro gramatical. Às vezes, a pessoa vem errando uma regra de vírgula, o texto inteirinho, na conclusão, ele não erra. O que aconteceu? Então, é porque ele pegou o tema, decorou até as vírgulas que ele usa ali na conclusão. Então, a gente consegue perceber isso no texto. E aí, cada elemento desse vale 40 pontos. Mas, então, eu preciso necessariamente colocar o detalhamento? Preciso. Se você não colocar, você vai perder 40 pontos. É o que quase todo mundo não coloca, é o detalhamento. E, às vezes, o modo meio. Mas o detalhamento é o que o povo mais não coloca. A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas por alto, porque a gente lá na frente vai falar da competência 5, tá? Então, o agente é uma entidade com capacidade de executar a ação. Então, por exemplo, não adianta você colocar a sociedade, vamos supor que o tema fosse sobre o uso de drogas. Aí você coloca, dessa forma, a sociedade deve punir os usuários de droga, porque não cabe à sociedade, não compete à sociedade a punição. Embora algumas pessoas acreditem, né, nessa ideia de vingança privada, ou seja, de justiça privada, isso não é permitido até, isso não é permitido por lei, tá? Então, você não pode matar o cara porque ele matou sua mãe. Por lei, isso não é permitido. Você vai ser preso e ele também. Então, você tem que colocar um agente que tenha capacidade de executar. Por exemplo, isso é muito sério, porque às vezes o pessoal, claro que não vai colocar a sociedade precisa matar alguém, mas você vai colocar a escola precisa criar leis. A escola não cria lei, entendeu? O Ministério da Educação deve criar leis para... Tarará, tarará. Não, o Ministério não cria leis. Ele pode estabelecer diretrizes dentro da própria educação. Então, deve estabelecer diretrizes que incluam o conhecimento das práticas de biossegurança na escola. Aí você consegue. Agora, se você fala, o Ministério da Educação deve criar leis que coloquem, né, que incluam nas escolas as práticas de biossegurança, não pode, porque ele não cria lei.
Então, você tem a maior atenção com o agente é esse, ele tem que ser um agente que tenha capacidade de executar a ação que você descreveu, tá? A ação que você descreveu. Então, toma cuidado, porque às vezes vocês fazem assim também, ó. O MEC e a mídia devem aumentar o número de disciplinas que tratem da biossegurança. A mídia não é capaz disso. Então, você acaba invalidando seu agente, porque você colocou os dois. Então, fica um pouco atento, tá? A essa questão. Então, são considerados agentes o governo e todas as esferas governamentais. Então, todos os ministérios, você pode falar o poder executivo, o poder legislativo, pode falar municípios, por exemplo, temas que têm a ver com organização urbana, é bem legal você usar o município, porque isso mostra que você entende que a organização urbana é de competência das prefeituras, né? Então, município, estado, e uma coisa muito importante aqui, para você não perder ponto já na competência 1, toda vez que você for usar estado que seja igual ao governo, ele é com letra maiúscula, tá? Se você for usar os estados, a exemplo de Minas Gerais, aí você usa com letra minúscula. Agora, se você for falar o estado igual ao governo, tem que ser com letra maiúscula, senão você perde ponto. Beleza? Outros agentes, as instituições formadoras de opinião, escolas, universidades, mídia, os meios de comunicação no geral, tá bom? E o corpo social também, inclusive, você pode usar essas expressões. Você pode usar o governo, você pode usar instituições formadoras de opinião, e aí você pode até já fazer o detalhamento de uma vez, ó. Dessa forma, as instituições formadoras de opinião, a exemplo das escolas, universidades e mídia, e os meios de comunicação, vírgula, devem, parará, parará, parará. Aí você já coloca aí o agente e o detalhamento. E você pode usar também o corpo social, você pode usar a expressão corpo social, ou você pode usar alguma dessas expressões aí, ONGs, né, empresas, o setor privado. Então, por exemplo, Mariana falou aí uma questão da conclusão completa, né? Às vezes, uma forma má de você resolver isso é você colocar o governo em parceria com o setor privado, deve criar medidas, parará. Isso deve ser feito, porque aí você já entra nos dois problemas. Vamos supor que você falou de um problema econômico e de um problema de ordem política. Aí você já coloca os dois, entendeu? Então, eu acho que dá para ter esse jogo de cintura aí. Então, o setor privado, as agências, tem também uma expressão que é a mesma coisa de ONG, que é a sociedade civil organizada, tá? É a mesma coisa de ONG. Você pode usar também, além de a sociedade civil organizada, ou ONG, o terceiro setor. Entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos. Então, vamos supor que você colocou lá no desenvolvimento, você achou que você escreveu muito ONG, aí você coloca aqui embaixo com outro nome, tá? Atenção, quando a gente não é marcado textualmente, significa que não há agente. Então, por exemplo, se você fala é necessário criar leis mais rígidas, por mais que eu saiba que quem vai criar leis é o governo ou o poder legislativo, não tem agente. Então, isso aí só tem ação, tá bom? Só tem ação. E existem agentes nulos. Quem são agentes nulos? Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vi vários textos assim. Não é com vocês, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Já que o governo não faz, era bem assim, já que o governo não faz, alguém tem que fazer alguma coisa. Precisamos ter empatia com o nosso irmão. Aí vai lá, alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você, tá? Isso tudo são agentes nulos. Você precisa, quer ver, ó? Você precisa procurar ajuda. Ou tem muita redação, gente, desse tema da saúde mental.
Você precisa procurar Deus. Aí eu falo, o cara faz a redação inteira falando que é doença, que não tem nada a ver com esse estigma e tal, aí chega lá no final e fala, é tudo falta de Deus. Eu falo, mas meu amigo, isso é uma contradição grave. É. E a contradição grave para 3, né? A nota não é bonita, não. Realmente está sendo assim, né? Pior que é. Se for levar em consideração, por exemplo, a falta de oxigênio lá, né? Que os artistas e as pessoas que tiveram que mandar as balas de oxigênio. Eu adoro esse meme. Como é que é? Assim de saúde. Assim de saúde. Tô assim de saúde. Verbo no imperativo, tá? Então você não pode usar, faça alguma coisa. Vá ao psicólogo, procure ajuda, é considerada agente nula. A não ser que você já deixe ele explícito, né? Você, leitor, faça alguma coisa, e leitor é o agente. Tem texto que tem propostas de intervenção que apresentam agentes absurdamente incompatíveis com a ação. Foi o que eu falei com você, ó, os usuários devem sancionar leis para garantir a privacidade dos seus dados na internet. Os usuários, eles não podem sancionar leis, né? Isso aí compete só ao governo. Então, nesse caso, você tem aí um agente nulo. Tranquilo? Posso passar para a ação? Fechou? Vamos. Gente, eu preciso que vocês participem mais. Já são 7h10 da manhã, né? Aí, 7h40. E aí, eu fico aqui falando sozinha, daqui a pouco eu vou dormir no meio da minha fala. Vocês, pelo amor de Deus, conversa comigo. Bora. Daqui a pouco eu assim. Ação. Marina é carente. Eu tinha um professor que era assim, eu dormia em todas as aulas dele, tadinho. Lá em... Como é que chama? Lá na Unimonster. E ele era tão gente boa, só que ele conversava bem assim. A literatura... Até para mim ele ria assim. Não, de literatura, tadinho. Ele era tão gente boa, mas ele fazia... Até a risada dele era... Aí eu falava, para com isso, deixa eu apertar sua barriga para ver se você ri mais. Mas era difícil. Marina. E a voz dele era bem grossa, sabe? Pausada. Mas aí, e eu tenho isso, viu, gente? Ô dó. Não, mas esse, eu não sei se ele dá aula lá ainda, Anne. Eu acho que dá, mas você deve saber quem é. Um professor assim, tem a voz bem assim. Agora, em direito, gente, eu dormi horrores. Teve uma vez que eu tinha certeza, olha para vocês terem a ideia do nível. Eu tinha certeza, porque lá tinha o Vadmec é bem alto, então, tipo assim, ele é bem bom para dormir, sabe? Aí eu chegava e tal, e tinha um professor que falava baixinho. Ele era muito bom professor, mas ele falava muito baixo. E eu tinha dado aula o dia inteiro. Aí eu cheguei, teve um dia que eu tinha certeza que eu estava super participativa na aula, sabe? João Adilson estava falando, e eu, não, João, é isso e tal. E aí eu lá, super participativa, de repente meu colega me cutuca assim, pá, Marina, João Adilson pediu para te acordar que você está roncando muito alto. Vocês acreditam? Oi, gente, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu tive tanta vergonha, porque eu tinha certeza que eu estava participando, gente, sabe? O pior para mim foi isso. E ele é muito bom professor, sabe? Só que ele fala muito baixo. A culpa era minha mesmo. Só que ele fala bem baixo, assim, ó, ele vai falando e tal. Ainda bem que é muito popular, pessoal. Aí não, e eu fiquei tão chateada, porque eu tinha certeza que eu estava participando, e a matéria dele eu gostava. Era triste, viu? Direito era triste, viu, gente? Letras, até que no caso desse professor que eu dormia, porque a voz dele era muito pausada mesmo. Eu não sei como você conseguiu fazer seis períodos, né? De direito? 6 períodos de direito. Mas direito eu dormi em todas as aulas. Assim, que chegaram agora não sabem disso. Fez 6 períodos de direito. Gente, eu detestava. Assim, nada contra quem vai tentar direito. Eu imagino que seja legal para vocês, mas eu odiava direito, gente. Odiava. Com todas as minhas letras, ainda bem que eu desisti. Com todas as minhas letras. Também. Vai lá.
Literalmente, né? Ó, a ação, galera, é a parte mais fácil. Assim, a ação é o que vocês realmente nunca erram. Quase nunca a gente vê uma redação que Tem não uma tem ação. que erra a ação. Vou explicar. Que tá aqui, ó. Ação que vocês erram a ação com frequência é quando vocês colocam um agente e colocam várias orações Coisas do meio. intercaladas. Coloca, Verdade. por exemplo, agente, aí antes de colocar ação, intercala o modo meio, intercala a finalidade, intercala o detalhamento, e no final fecha o período sem colocar ação. E isso acontece com Verdade. alunos que já fecham a competência 5, já tiram 200. O aluno vai fazer uma Oração bonita. um período muito grande, com muitas orações ali no meio, e esquecem do verbo, ou colocam o verbo e esquecem do restante da oração. Então, ele vai colocar assim, ó, o governo deve, por meio de tal coisa, a fim de tal coisa, e bota um detalhamento ainda e fecha o período. Aí, a gente não vê o resto da ação. Nesse caso, não tem ação. Você vai tirar 160 à toa, porque às vezes a proposta está bonitinha, completa, mas por uma falta de atenção, a ação não apareceu. E isso muito... é verdade demais, gente. E eu tinha esquecido desse caso. Isso é foda, sabe por quê? Porque você perde ponto na 1 e na 5, porque você deixa o período, os sintáticos, sem complemento. Então, você tem um truncamento de período. O governo deve, vírgula, por meio de tarará, tarará, a fim de tarará, tarará, a exemplo de ponto. Opa, o governo deve o quê? Aí você teve uma quebra da estrutura sintática, então você perde ponto na 1 e na 5. Ou seja, na hora de inverter a oração, tome cuidado para você não cometer esse deslize, tá? Que é um deslize, mas é um deslize que pura conserto. Então, a ação ela vai ser o que vai ser realizado e ela deve ter estruturas que a explicitam. O que são as estruturas que a explicitam? Por exemplo, os verbos modalizadores são esses verbos: dever, caber, competir, assistir. Então, cabe ao governo, o governo deve, compete ao governo, assiste ao governo a função de parará, parará. Ou você pode usar o verbo ser mais adjetivo, mais agente, mais verbo. Olha aqui, ó. É necessário que o governo invista. É imprescindível que o governo faça. Tá bom? É imprescindível, é importante que o tarará faça. Beleza? Que é isso que as escolas discutam. Então, você vai colocar, você pode colocar nessas duas formas, são as melhores, mas pode fazer em outras. Por exemplo, infere-se que o governo deve fazer isso. Pode. Agora, galera, toda vez... Oi? Nessa estrutura que você falou, às vezes aparecem algumas coisas erradas, que meio que apagam a ação. Como é que é, gente, que o povo coloca? Agora fugiu. Vai, pode continuar, eu vou lembrar. Mas tem mesmo, que aí você tem... Infere-se o governo. Às vezes eles fazem... Tem isso também, mas tem uma outra construção, eu vou lembrar, eu vou caçar aqui, que eu tenho uma redação. Eu já corrigi uma redação assim. Eu vou ver assim. Gente, só para lembrar aqui, já, porque a gente ainda vai falar no caso da FIP, Ju, no caso da FIP, pode usar essas ações tranquilamente. Pode. Viu? Pode usar essas ações tranquilamente. Uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: do mesmo jeito que vocês sempre vão iniciar o D2 com o conectivo, vocês sempre devem iniciar a conclusão com um conectivo. E tem que ser um conectivo de conclusão, tá? Por exemplo, portanto, assim, dessa forma. Então, com um conectivo, tá? Volto, Teus, aqui. Esse slide eu ainda não coloquei para vocês, não, né? Eu vou colocar. É que ele ficou bem grande, talvez tenha que dividir. Que eu cismei de juntar o tema com melhor o dia 100%. Essa fotinha aqui, né? Vanessa. E os meninos fizeram uma figurinha, vocês acreditam? Com essa foto que tá escrita, ah, não, como se eu fosse a Anã.
Ô, gente, eu abaixei para tirar essa foto, tá? Eu abaixei para tirar essa foto. Eu não sou desse tamanho só, não. Eu sou pequenininha, mas eu sou compacta. Compacta para quem vê, Marina para adora que na quem ama. aula online não dá para ver a diferença de altura, ela ama. É verdade. Na aula online tá todo mundo na mesma altura e ela gosta disso. Eu estou imaginando quando eu chegar para dar aula para os meninos do primeiro ano e eles descobrirem que eu sou mais baixa que eles. Ah, eu vou sofrer tanto bullying. É, porque eles não te conheceram ainda, pessoal. É, eles não me Estão conhecem. começando agora. Aí toda hora eu fico recebendo essa monitoria não, essa figurinha. Eu falo bem assim, gente, tem que fazer tal tarefa. Aí os meninos vão e mandam. Ah, não. E eu e Vanessa, ai, que ódio que me dá. Eu não sou anã, viu, gente? Eu não sou desse tamanho. Mas então, ô Teus, eu nem te perguntei se eu podia passar já, pode? Pode, né? Depois que eu já passei. As ações nulas são aquelas que são muito gerais, sabe? São aquelas que são muito gerais. Por exemplo, você fala de nada, amor. Você fala assim, o governo deve fazer alguma coisa. Ou então, infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato. Isso não é ação. Tem uma que eu gosto. Essa última aí, ó. Essa é uma das que mais aparece. E é também aquela situação que até o aluno que já compreende a proposta, já faz a proposta valendo 200, de vez em quando faz isso. É necessário que o governo tome uma medida, ou é necessário aplicar uma solução a isso. Qual solução? Você não falou qual é. Então, muita gente faz isso, muita gente faz isso. Até assim, de chegar no Enem e fazer isso e ser salvo com os 200 por causa de uma segunda proposta completa. Né? Porque você pode falar bem assim, portanto, medidas são necessárias para atenuar o problema. Ponto. Para isso, vírgula, o governo deve criar parará, parará, parará. Que aí você já apresentou outra medida, né? Outra ação. Salva sua proposta. Isso. Mas isso aqui não conta. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida, uma vez que este mecanismo detentor do controle de dados de usuários pode representar um alto risco, tanto à segurança de uma parcela da população quanto do próprio Estado. Então, no caso aí, você só tem agente, que é o poder público, tá vendo? Agente e detalhamento, que é a justificativa. Essa proposta aqui, ó, vou colocar um D aqui, né? Essa proposta aqui, ela tiraria 80 só. Ela tiraria 80. Entendeu? Acontece muito, muito, muito. E aí, a gente vai trabalhando isso aos poucos, tá? Se você está tirando menos de 200 na competência 5, venha para a monitoria ou manda mensagem para a gente, porque vocês precisam tirar 200 nessa competência, tá, galera? É uma competência que você tem que garantir 200. Então, o modo meio é o elemento que diz respeito à maneira e aos recursos pelos quais a ação é realizada. Por isso, ele deve dialogar com a execuibilidade, a concretude e a interventividade da ação. Tá bom? Características indispensáveis à proposta de intervenção analisada. Nossa, aqui ficou... Aí, e ficou... Acho que eles ficaram juntos. Aí, ó, analisada, tá? Não é separado. Não é porque ficou intervenção, ficou como se fosse uma palavra só. Aí o corretor deve ter colocado. A verdade, então foi por isso. Então, peraí, a intervenção analisada. Faltou o na aqui. Então foi por isso, ele colocou como se fosse intervenção alisada. Nem existe essa palavra. Mas, enfim, estruturas linguísticas que indicam o modo meio. Quais são? Você vai usar expressões que indiquem meio, ou seja, por meio de, por intermédio de, mediante. Aí eu vou fazer um parênteses aqui com o através. O Enem aceita o através, tá? Quem quiser usar o através no Enem pode usar tranquilamente. Mas eu vi aí que teve alguém que perguntou para a FIP não aceita o através. Por que a FIP não aceita o através? Porque em sua etimologia, a palavra através significa, assim, atravessado. Vem, inclusive, disso, né? Através, atravessado. Ou seja, vai passar pelo meio. Então, por exemplo, eu posso falar,
eu vi Vanessa através do vidro, porque eu vou ver Vanessa atravessando o vidro, né? Uhum. Agora, eu não posso falar o governo através de medidas, porque essas medidas não atravessam, entendeu? Então, se fosse você, por mais que você só tente Enem, mas vamos supor que na sua vida, depois você vai tentar outro vestibular, então se eu fosse você, eu usaria essas aqui, por meio de, por intermédio, mediante, Quem tá? tem FUNORTE, por exemplo, o FUNORTE tem pedido proposta de intervenção. Não teve Verdade. vestibular no ano passado, mas nos vestibulares anteriores já deve ter uns 3 anos. Eles colocam no recorte lá, no enunciado, que é para apresentar a proposta de intervenção. Só que eles, diferente da FIP, a FIP não pede, mas você pode colocar se o tema for um tema que, né, que cabe à proposta. Se for um tema muito subjetivo, às vezes um tema que ainda está em andamento, né, uma situação que não tem uma proposta imediata, aí você não precisa. Mas a FUNORTE pede e entende como uma parte da argumentação. Então, você tem que usar. Aí, neste caso, você vai perder em português. Né? Você pode perder na argumentação, mas perde em português, porque é uma palavra que não está adequada ao contexto. E se E você tiver 3 desvios, você já cai para 160. Então, virou mania, né? Virou uma mania mesmo do através de. Então tem que tomar cuidado, porque mesmo que eles aceitem para a competência 5, não vale a pena, né? Você errar em outras partes. exatamente. Aí coloquei aqui para vocês, porque eu vou mandar esse slide já escritinho, né? Então, que só o Enem aceita, viu, galera? Só o Enem aceita. Agora, muito cuidado para você não quebrar a estrutura sintática. Então, a gente colocou aqui, ó, estruturas completas para serem utilizadas depois de ponto final. Então, vamos supor que você colocou assim, ó, portanto, é necessário que o poder público tome medidas de democratização, porque aí você já tem a ação de democratização do acesso às práticas de biossegurança, então o governo, aí de democratização do acesso às práticas, ação, 2. Uma vez que, parará, detalhamento, ponto. Aí você vai colocar, tais medidas devem ser realizadas por meio de maior difusão dessas medidas, principalmente nas regiões periféricas e nas comunidades em situação de vulnerabilidade, porque aí entram os povos indígenas e tal. Entendeu? Então, aí você já tem os 4, ó. Aí você coloca, a fim de, você já tem os 200. Então, ó, depois de ponto final, você nunca vai colocar por meio de mediante, a não ser que você esteja invertendo a ordem, que não é comum. Então, é bom você colocar, tais medidas devem ser realizadas por meio de, essas ações podem ser postas em práticas através, cuidado com o através, só o Enem aceita. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são, parará, tranquilo? Então, isso pode ser feito, ó, se você não quiser escrever tais medidas, que fica muito grande, está acabando sua quantidade de linha, isso pode ser feito, ou isso deve ser feito mediante, parará, tranquilo? Então, vocês precisam estar atentos, principalmente a essa questão do ponto final. Tranquilão? Ó, vamos lá. Tomar cuidado aqui. Porque há estruturas que expressam mais de um agente, em vez de expressar modo meio. Esse ano eles aceitaram, né? Mas geralmente eles não aceitam, não. Então, olha lá. O Estado em parceria com as escolas. Não é modo meio. Eu também não posso falar bem assim, o Estado, por meio, foi isso aqui que eles aceitaram. Por meio das escolas. Mas aí eles aceitaram só esse ano. No ano passado eles não aceitaram. Eu acredito que eles aceitaram esse ano por causa da questão, né, de que muita gente não teve realmente aula, né? Não teve nada. Então, É o que a gente fala do tema. O tema, por mais que, assim, eu ainda acho complexo para determinados estudantes, assim, mas é um tema que teve uma ampla repercussão, então ameniza um pouco
a situação em relação à pandemia e à falta de aulas. Ameniza, não resolve, obviamente, mas eu acho que a escolha por um tema que pode ser escrito com um pouco menos de dificuldade, vamos supor, se a gente compara esse tema com o tema do algoritmo, lá da manipulação, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Não compara para um aluno de escola. Por mais que ainda tenha tido todos os problemas, Malhação fala sobre isso. Então, a questão da saúde mental, ela é muito, muito falada. Então, seria possível fazer alguma coisa. Eu acho que deu essa amenizada. O segundo tema ainda veio uma questão de desigualdade. Eu acho que o tema mais difícil foi aquele último, né? Que envolvia empatia e tudo mais, que pode ter um pouco mais de dificuldade. E no tema da saúde mental, a palavra estigma, mas o texto de apoio explicava, né? Então, tem essa compensação. Eu acho que há algumas partes da correção que tentaram pegar mais leve com os alunos se devem a esse contexto mesmo. Eu acho que é uma tentativa de amenizar um pouco, né, o estrago, porque a gente vai começar a sentir os efeitos do período entre 2020 e 2021 daqui a alguns anos ainda, né? Por enquanto, os efeitos não são tão evidentes, mas daqui a alguns anos a gente vai ter um período longo aí de, sei lá, de 10 anos de efeitos negativos da pandemia no meio educacional, né, gente? Espero que até lá todos estejamos vacinados. Mas, enfim, então eu acho que é muito isso. Muita gente... Para vocês terem ideia, eles aceitaram adjunta adverbial como detalhamento. Uma coisa que eles nunca aceitaram na vida. Eles aceitaram, então, por exemplo, se falasse bem assim, por isso é preciso que a saúde, as doenças mentais sejam discutidas nas escolas. Aí o aluno já tinha 80 pontos, porque as doenças mentais sejam discutidas ação, nas escolas, você tem o detalhamento. Entendeu? Então, assim, eles aceitaram muita coisa. Mas nós não vamos aceitar, tá? Porque a gente quer preparar vocês para o ano que vem, que muito provavelmente eles não vão aceitar isso tudo, né? A gente não pode contar com a sorte, a gente tem que contar com a certeza, entendeu? Eu falo muito isso em relação às vezes, essas mudanças para um momento só. Por exemplo, a mudança da FIP em relação ao vestibular no ano passado, vestibular online, que os meninos, em relação à redação, eles comentaram muito que o espaço da redação por palavras ficou maior do que o espaço por linhas. Eles escrevendo à mão, por exemplo, coube um texto um pouco maior no número de palavras que a FIP determinou. Eu falei, mas você não pode contar com isso para o resto da história da FIP, né? Porque essas adaptações, ainda mais FIP, que é semestral, a adaptação é de um vestibular para outro. A gente tem que estudar, treinar, praticar numa perspectiva geral, né? Pegando uma base, mas com isso em mente. De um vestibular para outro, pode haver uma pequena alteração que muda tudo. É o que a gente fala também em relação a isso aqui, ó. A gente todo ano explica todas as competências no início do ano e no final do ano de novo, depois que, né, que passa na hora que está chegando a prova, que passa o treinamento e tudo mais, porque a gente já tem como ter uma noção de algumas alterações. Então, a gente vai, com essa ideia que estamos explicando aqui, depois nós vamos passar por todas as competências, como base, mas com a consciência de que pode mudar, né? Mas, geralmente, são mudanças pontuais, viu? Não precisa nem preocupar com isso, não. E a gente fala com vocês antes do Enem, pode ficar tranquilo. Então, essas estruturas, isso aqui você não pode usar de jeito nenhum. Então, o Estado, por meio das escolas, e nem o Estado em parceria com as escolas, tá? Então, você não pode usar, porque não é modo meio. Eu coloquei aqui bem claro, não pode. Agora, presta atenção, eu coloquei aqui, o Ministério da Educação, cuidado com o através, tá? Da associação com as escolas públicas, lembra? Para a FIP não usar através. Aqui, isso é considerado pelo material como modo meio. Então, eu coloquei aqui, pode, o pode bem grandão. Mas eu coloquei para você, mas não faça isso. Por quê? Porque vai que você pega um corretor que não aceita. Então, pode ser que um corretor te dê 200, porque a redação do Enem ela é corrigida por 2 pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu estou corrigindo aqui,
a sua redação, uma pessoa pode estar lá no Acre corrigindo a sua mesma redação. Aí vamos supor que eu te dei 200 nessa proposta, mas a pessoa do Acre deu 160. Aí, nessa proposta não, né? Numa proposta com esse tipo de agente. E aí a pessoa do Acre deu 160. Aí vai ficar 180, ok? Alguém levantou a mão aí. Eide, você quer falar? Ou você levantou sem querer? Fale, fale. Ei. Eide? Eide? Acho que foi sem querer, né? Ô, Vá, tá tocando meu interfone? Eu vou passar aqui. O próximo você vai explicando só enquanto eu vou lá atender. Ah, beleza, Eide. A gente cria uma expectativa. Peraí que eu já volto, viu, galera? Eu fui pegar um repelente ali, porque aqui em casa tá impossível de muriçoca. Tá, vamos lá. Galera, em relação ao efeito. Efeito é a mesma coisa de finalidade, né? É porque eles usam a palavra efeito no material. Só que a gente deixa, né, a expressão finalidade, que a maioria já acostumou, e é mais, né, mais fácil compreender para que serve essa finalidade. Essa finalidade, ela, inclusive, a gente deixa como recomendação que a finalidade seja a introdução da conclusão. Aquela primeira frase que vocês utilizam lá no início do parágrafo de conclusão, se você utilizar como um efeito, você já resolve o problema desse elemento na proposta para o Enem, né? Para a competência 5, uma única finalidade, ela pode servir a mais de uma proposta. Então, você economiza espaço e ainda garante essa retomada da ideia que é necessária no início da conclusão, né, para relacionar as duas partes do texto. Então, efeito é o elemento que diz respeito ao objetivo da proposta de intervenção. Por isso, muitas vezes, consiste em uma releitura do próprio tema. Sobre isso, a recomendação é que se tome cuidado com essa releitura, que vocês tenham o critério de usar uma paráfrase e não uma cópia integral do tema. Né, é bom utilizar palavras sinônimas, por exemplo, ano passado, este ano, né, que foi o tema dos estigmas, você poderia usar tabus, poderia usar saúde mental em vez de doenças mentais, poderia usar relacionados em vez de associados, porque essa cópia integral, eles têm chamado a atenção para isso. Muita gente utiliza a cópia integral do tema como uma muleta para encher espaço ao longo do texto, e isso tem sido visto como cópia mesmo, né? Cópia, como se fosse cópia dos textos de apoio. Então, é bom ter muito cuidado com essa cópia integral aí. Então, quais são as expressões que indicam a finalidade, né? Qualquer expressão que na língua portuguesa é utilizada como finalidade, né? Não só o a fim de, sempre separado, ainda tem algumas pessoas que continuam usando junto, né? O a fim de junto significa afinidade, né? Geralmente a gente usa para aquelas expressões língua portuguesa e áreas afins, né? Que é afinidade, áreas que estão dentro do mesmo campo, né? Então, é bom tomar cuidado com isso. Toda vez que vier acompanhado do de, vai ser separado. Com a finalidade de, com o intuito de, com o fito de, com o objetivo a e visando a. Lembrando que visando a também precisa, né, da preposição, porque muita gente, às vezes, coloca visando ou tal coisa, quando é uma palavra masculina. E, neste caso, como exige a preposição, precisa ser ao. Né? Esse erro ele é muito, muito, muito comum. É bom ficar atento. Sempre antecedidos de vírgula quando na ordem direta da frase. Que, na verdade, vai ser quase sempre, exceto quando a estrutura ela for utilizada para a sequência do ponto final. Então, neste caso, o que acontece geralmente com quem está chegando. Os meninos que já, né, que estão há um pouco mais de tempo, que já tem um pouco mais de prática na redação, não tem feito isso, não. Mas quem está chegando, às vezes, tem cometido esse erro ainda de colocar um ponto final entre cada elemento e deixar essas orações isoladas. Cada vez que você faz isso, você tem um erro de estrutura sintática. Esse erro de estrutura sintática vai pontuar, vai penalizar lá na competência 1.
Então, por exemplo, às vezes o aluno coloca o governo deve propor a conscientização da população sobre esse assunto, ponto. Por meio de, ponto. A fim de, ou com a finalidade de, e termina a oração também. Então, você isolou 3 períodos, né, com ponto final, e os 3 estarão incompletos no interior. Isso é para quem quer já adiantar, né, porque eu acho que essa matéria no Alfa, ela só é estudada no 2º semestre, quem quiser já adiantar, isso está dentro da parte de português de período composto, né, coordenação, subordinação, e aí vocês conseguem ter uma noção de como fazer essa estrutura certinha. Na correção também a gente costuma colocar. Então, o efeito é isso, é o objetivo, é aquilo a que se pretende chegar a partir dessa proposta que vai ser colocada em prática. Então, geralmente, o efeito ele tem que ser raciocinado em cima do tema, diferente da ação e do agente, que é em cima do problema. Gravem isso. A ação e o agente, como a gente já falou, devem estar relacionados ao problema do desenvolvimento, enquanto o efeito é mais abrangente. Oi, Mar. Você quer que eu já passe? Porque eu levei o dinheiro errado para a mulher pegar minhas verduras. Ou eu não estou te ouvindo, eu estou sem fone, peraí. Oi. Pode passar. Posso passar? Eu só vou lá. Eu toda retardada, eu levei R$ 15, né? E aí era 28. Aí eu achei que era 14. Aí ela, não, mas você pediu, foram 2 bandejas, não foi, não? Aí eu falei, foi. Aí ela, então, na verdade, tá faltando. E eu achando que eu tava dando dinheiro a mais pra mulher. Eu falei, não, mas tá faltando troco. Aí ela lá. Eu já volto, então, viu, gente? Pode passar, então? Pode passar. Peraí. Tá igual eu fui buscar o repelente ali, ó, que eu tô morrendo por causa de muriçoca. Tá. Então, lembrem-se disso. A finalidade, ela é mais abrangente do que a ação em si. Ela tem que estar relacionada ao tema, diferente da ação e do agente, que é relacionada ao problema do desenvolvimento. Então, você pode perfeitamente fazer uma finalidade que seja uma releitura do tema, simplesmente. Eu acho a finalidade uma das mais fáceis de fazer, né, desses elementos aí, porque é só você, né, se ligar de que o tema é que precisa ganhar esse objetivo final e tudo mais, né? Bom, o que não pode ser feito, né? O que não é recomendado que vocês façam? Oração reduzida de gerúndio. Quando vocês colocam, exceto aqueles verbos que são verbos mais óbvios, né, do que se trata. Por exemplo, objetivando a, isso aí é finalidade. Objetivando e visando a, são 2 verbos que, para indicar efeito, eles são cabíveis, né? Você pode utilizar sem nenhum problema. Mas outros verbos, no gerúndio, eles têm um triplo problema. O que seria isso? Seria o corretor, a gente tem 2 corretores, né, fazendo a análise da sua redação, e sua nota vai ser a nota intermediária entre os 2, desde que não haja divergência maior que 120 pontos. Então, se tiver 200 pontos de divergência, vai para um 3º corretor, e vai ser a nota final. Então, o que acontece? Qual que é o problema de usar a oração reduzida de gerúndio? É você dar uma ideia para um corretor, né? Um corretor ter um tipo de leitura e outro ter outra leitura. Então, para um corretor, pode ser finalidade. Para outro, pode ser detalhamento. E para outro, pode ser modo meio. Então, se acontecer de um dar detalhamento válido, o outro dar que aquilo ali era um segundo modo meio, você vai ficar com a nota intermediária. E quanto maior essa divergência, pior para você como candidato é. Porque aí vai passar por uma correção que ela é mais criteriosa. Essa redação vai ser mandada para o 3º corretor e pode, né, trazer uma nota mais baixa. Então, é importante que você se assegure de que todos os elementos estão claros e que é possível para qualquer um dos corretores entender a mesma coisa, né? Então, a gente tem que se assegurar disso. A oração reduzida de gerúndio sem conjunção podem ser consideradas efeito, modo meio ou detalhamento, dependendo do caso. Então, tomar muito cuidado em relação a o uso dessa expressão. Ai, gente, eu não estou aguentando, vou ter que ligar o ventilador e nem tá quente.
A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Aí é um efeito, mas um corretor pode entender como modo meio. Né? O meio seria evitar os possíveis problemas. Mas, no sentido geral, aí é um efeito. Porém, isso não está claro. Quando vocês forem fazer esse gerúndio, optem por verbos indicativos de finalidade, né? Visando a e objetivando a, porque aí vai ter certeza de que os dois corretores vão entender. Inclusive nos exemplos que eles colocam. Algumas das propostas completas que eles colocam tem o uso do verbo no gerúndio para indicar a finalidade. Eu acho o único momento ali que você pode usar mesmo é a finalidade, porque senão pode dar esse problema aí de interpretação tripla. É preciso cuidar ao utilizar o gerúndio, pois ele pode trazer ambiguidade. Além disso, muitos problemas de estrutura sintática derivam do uso indevido do gerúndio. Gente, na dúvida, quem tem muito erro de estrutura sintática, quem está com muito problema, quem não compreende as regras que te ajudam na questão da estrutura sintática, tem que partir da ideia de que o verbo no gerúndio, para iniciar uma oração, ele sempre está iniciando uma oração que ela é secundária, ela sempre precisa de uma oração principal. Né? Essa oração, ela não pode nunca estar isolada com dois pontos finais. Então, se você inicia a frase com o verbo no gerúndio, certifique-se de que o resto daquele período existe ali. Né? O que seria o resto daquele período? A oração principal. Né, com o sujeito, o predicado, o verbo, né, tudo bonitinho, e aquela oração vem para complementar. Então, se você inicia o seu período com o verbo no gerúndio, a oração principal ela tem que estar após a vírgula. Então, essa é a oração invertida. Pode parecer óbvio para alguns. Oi, Mar. Pode parecer óbvio para alguns, mas tem que tomar cuidado, porque o verbo no gerúndio no início da frase é um recurso válido, inclusive para competência 1, desde que essa oração principal esteja depois. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E após a vírgula, pode usar com cuidado, né, de garantir que todos os elementos estão lá presentes. E também, né, assim, se você quiser ter, é só usando esses dois verbos que eu comentei. Você pode receber uma nota quebrada nas competências 1 e 4, é isso que eu falei. Problema de estrutura sintática. Tem gente que não comete tantos problemas de estrutura sintática no desenvolvimento. Chega na conclusão, comete 3. Que é separando agente e ação de modo meio, de finalidade, de detalhamento, e aí fica tudo fragmentado. Quando isso acontece, às vezes, né, dependendo dos erros do desenvolvimento, às vezes sem nenhum erro de estrutura sintática lá para cima do texto, você ainda assim vai cair para 120, porque acumulou todos os erros ali na elaboração da sua proposta. Então, tem que tomar cuidado com isso e com o uso do gerúndio também. Isso. Pronto? Já conseguiu resolver sua vida? Ai, consegui. Deixa eu bater meu repelente aqui. Gente, foi... É porque eu morro de vergonha, porque eu peço as verduras, essas coisas aqui na hortinha da UFMG, sabe? Aí eles entregam em casa. Ai, corri. Gente, o detalhamento. Detalhamento, eu acho que é o terror da galera. Tá? Por quê? Porque tem muita gente que acha que está fazendo detalhamento, mas não tá. Aí tá colocando ali umas informações que são realmente importantes, que vão te dar nota na competência 3, mas que não vão funcionar como detalhamento. E aí a gente tem, então, 3 formas infalíveis. Primeiro, o que é o detalhamento? É uma informação a mais, seja da ação, do agente, do modo meio, ou até do efeito, tá? Ou até do efeito. E aí, existem 3 formas infalíveis de fazer o detalhamento. A primeira é a exemplificação. Ela é muito bonita, principalmente, quer ver, para temas que tem lá uma lei ou algum projeto que o governo criou. Então, você pode falar, por isso o governo deve criar medidas de democratização do acesso ao cinema no Brasil. A exemplo das medidas já tomadas pelas universidades que elaboram mostras de cinemas itinerantes. Então, quando você coloca, assim, uma exemplificação, então vamos supor, portanto, o governo deve criar mais campanhas de conscientização acerca das doenças mentais. A exemplo da campanha de setembro
amarelo. Tá vendo? Quando você coloca a exemplo de, ou como a campanha do Setembro Amarelo, quando você faz essa jogada, é bem bonito. Então, sempre funciona, tá? Sempre funciona. Ela é boa para você colocar, geralmente, para a ação ou para o modo meio, ou para o modo meio. Agora, funciona também para o agente, se você colocar daquele jeito que eu falei lá com vocês, ó, o governo, o governo não. Por isso, o corpo social, a exemplo das ONGs e das empresas privadas, devem, deve, né, no caso, porque é o corpo social. Então, você pode exemplificar o agente, mas é melhor se você exemplificar a ação ou o modo meio. A justificativa também funciona muito. É aquele caso aqui, ó. É esse caso aqui, ó. Tá vendo? Uma vez que este mecanismo, isso aqui é considerado detalhamento. Isso aqui era um D. Detalhamento, porque isso é uma justificativa. Então, olha aqui. A justificativa, você tem que usar as conjunções explicativas. Porque, pois, ou conjunções causais. Uma vez que, já que, por quanto, tá? Por quanto é a mesma coisa que porquê. Por quanto é a mesma coisa que porquê. E é bem mais bonito que porquê. Então, por exemplo, usa errado, né? Como se fosse portanto. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o povo faz muito isso, usa como se fosse portanto, então toma cuidado. E às vezes seu texto está com muito que, está com queísmo, né? Você usa uma vez que, porque, já que, visto que, e aí você quer mudar, aí você coloca um porquanto, porque aí você sai desse que, entendeu? É legal. E, como dizem os meninos aí do ano passado, a religião da galera do Alfa, que é a explicação, que é o aposto explicativo para o agente. É a religião da galera. O que seria isso? Seria assim, o governo, vírgula, órgão responsável pela manutenção do bem-estar social, vírgula, ou o governo, vírgula, como mantenedor do bem-estar social, vírgula, deve, parará. Então, isso é detalhamento, tá? Que é o aposto explicativo. Ele sempre funciona, Ju, é um detalhamento infalível. Por isso que o povo fala que o aposto explicativo é a religião deles, né? É mais fácil, E ele é infalível, ele sempre funciona. Eu nunca vi ele saindo do coisa. Mas, assim, pode usar qualquer um dos três. Repito, Deus, seria, por exemplo, o governo. Pode falar, Vá. Não, é porque a Júlia comentou que ela sempre faz detalhamento assim, porque é mais fácil. Assim, é garantido, não vai fazer de outro jeito. Pra quê? Né? Pode manter. Ô, mas a sua câmera tá desligada ou é aqui que não tá aparecendo? Uai, não sei. Eu tô aparecendo? Aqui não tá, não. Deixa eu ver o que é. Uai, Tá normal. voltou. Não sei Tá. por quê. Aí, ó, Matheus, o governo, órgão responsável pela manutenção do bem-estar social, deve ou o governo, ou o Estado, vou colocar o Estado, como mantenedor, eu gosto dessa palavra, do bem-estar social, você pode reparar que eu coloco em quase todas minha redação. Deve, parará. Entendeu, Teus? Alguma coisa assim. Tranquilo, galera? Podemos fechar? Tem uma atençãozinha aqui para o detalhamento do efeito. O tipo do detalhamento do efeito é um desdobramento do efeito. A gente não recomenda que você faça. Por quê? Porque ele pode te dar uma nota quebrada, ou seja, um corretor aceita, outro corretor não. Mas se você quiser fazer, você vai ter que deixar muito claro que se trata de um efeito diretamente relacionado a outro. Para isso, você vai usar algum marcador ou construção que garanta, como, por exemplo, o consequentemente. O consequentemente, o por conseguinte. Oh, peraí, galera. Por conseguinte.
Por quê? Porque para a FIP, o ideal é que tenha umas 5 linhas, 4, 5 linhas, tá? A conclusão. Mas aí você não precisa fazer essa proposta, não. Deus, para a FIP, você vai fazer agente, ação. Opa, eu já ia escrever ação. Ação e. Como é que chama? Efeito. Beleza? Você vai fazer só isso. Então, se você for fazer, você vai usar isso. Por conseguinte, consequentemente, porque aí é mais fácil de ser considerado. Tranquilo? Então, vamos lá. Só para resumir, a gente é quem executa, a ação é o que deve ser feito, modo meio é como, por meio de quê, efeito é para quê, detalhamento é outra informação, então uma justificativa, uma exemplificação, uma explicação, tá? Ou uma justificativa, o efeito do efeito. Os agentes nulos são aqueles: alguém, ninguém, alguns, uns, outros, uns e outros, e você, verbo no imperativo. E ações nulas são dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, obstáculos precisam ser superados, é preciso fazer alguma coisa. Tranquilo? Fechou? Fechadinho? Agora dá para tirar 200 na 5? A gente ainda vai voltar nisso, né? Então não tem problema se ficar alguma. Vai dar, vai dar. Aí um exemplo, esse exemplo de sempre, né, Vá? É porque ele já estava aí, eu deixei. Vanessa já cansou desse exemplo. Portanto, olha lá, a fim de reverter esse cenário, então aqui eu tenho um efeito. A fim de reverter esse cenário, o governo, agente, deve criar ação, estratégias que descentralizem as exibições dessa forma de arte. Isso aqui é do cinema, né? Isso pode ser feito por meio da diminuição dos custos dos ingressos e através do incentivo a amostras de itinerantes de cinema, com entrada franca, modo meio. Modo meio. Então, ó, por enquanto a gente já tem 1, 2, 3, 4 pontos. Ou seja, 160 aí. Olha lá. A exemplo do que já ocorre em algumas universidades, como a UFMG e a UFJF. Aí, isso aqui é o detalhamento. Então, eu tenho 40, 80, a doida, né? 40, 80, 120, 160, 200. Então, aí, essa proposta teria os 200 pontos. Tranquilinho? Vamos para o